você vê uma crise, porque olha só, João, nós acompanhamos a situação internacional, você é um observador atento à cena internacional, a gente vê o que está acontecendo na Europa, embora a imprensa ela não frise muito isso, a situação da Europa é péssima. E a gente vê a situação agora na Coreia do Sul, né? O Japão está muito preocupado com o advento da volta do Trump. Você vê uma crise geral no neoliberalismo? Vejo. Comandante, o Japão tecnicamente está em crise econômica, está em recessão econômica. O Japão, você vai lembrar, há 20 anos atrás o Japão estava crescendo 1.000.000% ao dia. Era isso que saía nos jornais aqui no Brasil. Economia japonesa. Cada vez que o Globo estampava economia japonesa cresce, saíam centenas de milhões de decasseg aqui do Brasil, vai para lá para o Japão. Isso tudo foi um engodo. Isso tudo foi um engodo. Esse neoliberalismo desacerbado que os Estados Unidos impôs aos seus aliados naquele receituário do FMI do final dos anos 80 até meados dos anos 2000, nesse período se produziu mais desnível social, mais miséria e mais guerra do que toda a história reunida do planeta. Veja, essa crise do liberalismo, comandante, do neoliberalismo, ela não é só uma questão econômica, ela não é só uma questão fiscal. Você veja que é o seguinte, o que está acontecendo na Geórgia hoje? A maioria da população na Geórgia votou num primeiro-ministro para que ele freasse. A plataforma principal do primeiro-ministro, que foi eleito agora há pouco, era cancelar as tratativas para a entrada da União Europeia. Esse primeiro-ministro ele foi eleito com essa plataforma. E a maioria do parlamento georgiano com essa missão. Pois bem, ele foi fiel, a maioria do parlamento georgiano foi fiel aos seus votos, foram lá e cancelaram a tratativa para entrar na União Europeia. Nós estamos vendo o início de revolução colorida nas ruas de Tbilisi. Manifestantes violentíssimos, preparados já para um golpe de Estado, querendo arrastar a Geórgia para um fenômeno parecido ao da Ucrânia. Então, você quer crise maior do que essa? Existe uma crise moral, existe uma crise social, existe uma crise civilizacional, existe uma crise ideológica, porque essa juventude do leste europeu, ela é uma juventude que já nasce ouvindo que a União Soviética, que o socialismo era a pior coisa do mundo. Eles nascem num capitalismo que não dá nada para eles. A única coisa que eles querem é um passaporte para virar europeu, para poder arrumar alguma coisa na França, na Alemanha, na Inglaterra, e mais, a União Europeia quer os países do leste na União Europeia por causa das riquezas desses países, mas não quer a sua população. Então você chega de qualquer lugar do espaço pós-soviético nesse ocidente capitalista e é tratado como cidadão de segunda categoria. O mesmo estigma que Hitler tinha contra os eslavos, esse ocidente capitalista continua tendo contra os eslavos hoje em dia, sendo tratado como seres de segunda categoria. Mas é engraçado, as riquezas desses países, eles quiseram. Comandante, o processo de privatização que foi feito nesse espaço pós-soviético, no leste europeu, pós-União Soviética, ele foi criminoso. Ele destruiu a economia de todos esses países. Esses países eles foram levados ao caos. Nós vimos o que eles fizeram com a Iugoslávia. Eu vi um documentário há um tempo atrás que empresas privadas alemãs compraram quase todo o setor siderúrgico e de metalurgia da Iugoslávia para fechar. Eles compraram e em menos de 2 anos fecharam todas as fábricas. Compraram para fechar, para que a Iugoslávia voltasse a ser dependente dessa Europa capitalista. Então, isso é terrível.